conversa sobre crimes do cristianismo joio, tá? Crimes do cristianismo joio. E aí a gente vai ver hoje sobre alguns, já temos visto já alguns crimes, e hoje a gente fala que um crime que o cristianismo joio opera é porque esse joio evangeliza não por amor a Deus, mas por intolerância. Intolerância. Tá? Então vamos ver aqui. Lembrando, a gente precisa lembrar isso sempre, Jesus chamou o bode dentro do seu curral, aqueles que são bode, Jesus chamou de joio. E a ovelha, as ovelhas, ele chamou de trigo. Só para a gente identificar o que é trigo e o que é joio, tá? Muito bem. Moisés entendeu errado sobre Deus. A gente tem lembrado isso muito, porque é importante, né? Moisés entendeu errado sobre Deus. Veja só, ele entendeu um Deus violento, diferente do de Jesus. Ele entendeu um Deus violento, um Deus genocida. Vai lá, Moisés, e mata todo mundo daquele povo, daquele país, daquela região. Genocida. Ele entendeu um Deus ciumento, cheio de ciúmes, vaidoso, intransigente. Ele entendeu um Deus rancoroso. Ele entendeu um Deus egoísta, narcisista, cheio de ódios e arrogâncias. Ele entendeu um Deus muito preconceituoso, intolerante e prepotente. Moisés entendeu um Deus com todas essas características. Deus que o joio segue para viver o seu caráter maldoso. E tudo isso que Moisés entendeu de Deus é o que o joio gosta de acreditar, seguir, obedecer. Então, todas essas características que Moisés entendeu de Deus é o que o joio usa, essas características desse Deus, para dizer que o que eles são ou fazem é agradável a Deus. Quando Jesus, que é a verdadeira revelação de Deus, diz não, Deus não é nada disso. Deus não é nada disso, né? Olha aqui, totalmente diferente de Jesus em tudo, aquele Deus de Moisés. E Jesus é a perfeita revelação sobre o Deus eterno, Jesus. Quem é Deus? Jesus. Qual é a revelação de Deus para o mundo? Jesus. Tudo que Moisés entendeu que não é coerente com Jesus, não é de Deus, não é da revelação. É da cabeça de Moisés, é das limitações de Moisés, é do fascismo de Moisés. Entendeu? Muito bem. Cadê? Copia toda a revelação de sempre, desde Adão. Então, Jesus é toda a revelação que Deus tinha para falar, para dizer aos homens, desde Adão até a última pessoa que nascer sobre a face da terra. Deus se revela exatamente como Jesus. É por isso que grande parte do que Jesus foi e ensinou, presta atenção nisso que eu vou falar, por isso que grande parte do que Jesus foi e ensinou, o cristianismo atende. Grande parte. Como também todas as outras religiões. Faça uma comparação. O ensino e a vida de Jesus. O cristianismo aproveitou, não. O cristianismo concordou em muita coisa. Muita, não tudo, mas muita coisa. As outras religiões também. Muita coisa as outras religiões vivem, né? Copia, enfim. Há muito mais semelhanças entre as religiões, né? E aí todas convergem para aquilo que Jesus foi. Tá bom? Assim, o joio evangeliza por intolerância. Todos nós somos intolerantes, tá? E evangélico mais ainda. O bicho intolerante. Mas o joio evangélico é só 1000 vezes pior, só isso. Só
1000 vezes pior o joio e o evangelho. Entendeu? Então, vamos analisar aqui. O joio evangeliza por intolerância, não por amor a Deus ou para agradá-lo. Não é esse o interesse do joio, apesar que ele diz que sim. Mas no fundo não é isso, tá? Não por querer salvar pessoas para o céu eterno. Não é isso não. Não é isso não. Ele não ama nem a ele, quanto mais os outros, né? Mas por intolerância doentia. O joio é doente e isso produz nele essa intolerância, né? Então, por intolerância doentia, por não respeitar a religião dos outros, ele evangeliza, né? Não é porque ele quer salvar pessoas, é porque ele quer diminuir, ele quer desfazer a religião dos outros. Ele não procura pessoas sem religião, ele procura pessoas de outra religião. Por não respeitar a religiosidade entre os seus, aqueles que acreditam que estão dentro da mesma comunidade que ele, por não respeitar a esses, é que ele evangeliza também esses. Vocês não são crentes não, vocês são isso, vocês são aqui, vocês estão aqui assim, assim. Então há essa facilidade de julgar e condenar, porque a intolerância dele tem que ser evidenciada. O joio evangeliza não é por amor a Deus, não é? Mas por não crer na ação do Espírito Santo nos outros. Ele não crê no Espírito Santo atuando na vida das pessoas. É ele que tem que fazer tudo. Por não crer, por não imitar Jesus convivendo com o judaísmo. Esse é um grande e maravilhoso exemplo, tá? O judaísmo é totalmente averso a Jesus. Totalmente averso a Jesus. Tanto que rejeitam, até hoje, rejeitam com a maior facilidade. As outras religiões, o islamismo, outras religiões, né, que possam existir, todas têm algum entendimento positivo a respeito de Jesus. O judaísmo não. O judaísmo, até hoje, Jesus foi apenas um ser humano que se passou por Messias. Entendeu? Toda a atenção que Israel dá para o cristianismo lá na terra deles é só uma questão de turismo. Só turismo. Só para ganhar dinheiro em cima, né, do cristianismo. Só isso. Mais nada. Até hoje, é a religião que menos reconhece Jesus. Aliás, que reconhece zero. As outras ainda têm algum reconhecimento sobre Jesus. E Jesus, veja só, esse é o judaísmo. Né? E o próprio Jesus diz, vocês não são de Deus. Jesus dizendo, vocês não são de Deus, vocês são do diabo. Mas mesmo assim, presta atenção nisso, que beleza, quem é Jesus? Mesmo com todo esse entendimento sobre o judaísmo, Jesus praticou o judaísmo. Mesmo com todo esse entendimento do judaísmo, Jesus respeitou o judaísmo. Entendeu? Respeitou o judaísmo. Então, esse é um grande exemplo de tolerância. Porque, na verdade, todas as religiões são neutras. Nem são boas, nem são ruins. Quem faz a religião ser boa ou ruim são as pessoas. O joio de cada religião. Entendeu? Então, Jesus conviveu bem. Olha que exemplo maravilhoso. Enquanto nós nos ofendemos, não, eu não posso fazer isso porque isso é de tal religião, isso é de, né, essas tolices, essas criancices diabólicas que a gente vive, né? Jesus não teve nada disso. Conviveu muito bem com aquela religião e com aqueles religiosos que ele mesmo disse estão errados. Muito bem. Então, por não imitar Jesus, então o joio não imita Jesus nesse comportamento, né? Não imitam Jesus convivendo com o judaísmo, embora soubesse que não eram de Deus. Por não aceitar salvos fora do cristianismo. Não. A gente tem uma conversa que a gente diz assim, religião não salva, igreja não salva. A gente tem essa blá, 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 conversa fiada, mas
Fala de alguém salvo fora da sua religião para um evangélico, você vê uma coisa. É impossível ser salvo fora do cristianismo, fora do que eu creio. Impossível. Como se Abraão, né? Como se Melquisedeque, como se todos aqueles fossem cristãos naquela época. Como se Jesus não tivesse dito, olha, eu tenho muitas ovelhas fora desse aprisco. Jesus disse, mas a gente não... Nada disso. Ou é cristão, ou é salvo porque é cristão, ou então não. Então aquela conversa de que religião não salva é mentira. A gente mente, né? Aqui tem, por não aceitar salvos fora do cristianismo, como os do Antigo Testamento, como ovelhas de Jesus fora daquele aprisco. Tá? Então, hoje a gente fala sobre esse crime. O joio evangeliza por intolerância e não por amor, mas é por intolerância. Nós somos intolerantes, todos nós, mas o joio é só 1000 vezes pior. Né? Isso não justifica o nosso não. Nós temos erros graves com isso, mas eles, né? O joio é o joio. Tá bom?